Fala, people! Eu sou a Dani e esse é meu canal Dani-se é Agora. E agora, justamente agora, nós vamos falar sobre, pelo amor de Deus, sobre o climatério, a menopausa. Pelo amor de Deus, que fase é essa nas nossas vidas? Que fase, minha gente? Que fase, filha da puta? A verdade é essa. Não dá pra florear, não dá. Mas dá pra ser preventiva. Nós vamos chegar lá. Cara, eu tenho 51 anos. Acabei de completar. Fiz 51 anos agora em janeiro. Gente, há 2 anos atrás, quando eu fiz 49 anos, foi como se, juro por Deus, eu fiz 49 anos, parece que eu fiz... Acabei de fazer 49, eu abri a chave do quinto dos infernos. Puta que pariu, é isso. É essa a expressão. Gente, eu entrei no quinto dos infernos com as chamas entrando no meu corpo. Sabe aquelas labaredas que você falava, o que tá acontecendo? Começou, gente, da noite, foi fazer 49 anos e eu entrei nessa fase do inferno. Começava a subir umas labaredas, aqueles calores, aqueles fogachos. Do nada, eu tô numa reunião, eu tô aqui numa reunião online, ou eu tô no cliente, eu tô na fila de uma farmácia, eu tô fazendo uma coisa num supermercado. Daí começava a pingar os cílios, começava a pingar, fazia uma estalactite aqui atrás. Meu cabelo fazia aquele ninhos de mafagafinhos. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Que merda é essa? E olha, cara, eu trabalho em indústria farmacêutica, tenho um monte de acesso de informação. Mas, juro por Deus, momento algum passou pela minha cabeça, acho que eu tava tão avoada, que eu achei que fosse isso. E olha que louca, fiz 49 anos, começou aquele fogacho. Eu falei, meu, será que é? Mas eu sou nova, 49, né? Porque pra mim, era pra mulher acima de 55. Ó, que louca! Louca! Tô falando de coisa de 2 anos atrás. Gente, comecei, além dos fogachos, além do sono tá uma bosta, e eu nunca tomei remédio, graças a Deus, nunca precisei tomar remédio tardiado, nada, então assim, qualquer coisa que acontece no meu corpo, eu percebo, porque eu não sou uma pessoa hipocondríaca, não sou uma pessoa de tomar remédio, eu tenho hábitos saudáveis, eu sou toda natureba, eu sou muito do chá, do alimento, então, qualquer coisa diferente no meu corpo, eu percebo de imediato, mas assim, de imediato, porque eu tenho hábitos bons, saudáveis. E aí, começou a sentir aquele calor, né? Aquele calor do quinto dos infernos. Comecei a sentir um cansaço. Eu acordava, eu saía do meu quarto, eu ia pra cozinha, era tipo um L, passava pelas salas e chegava na cozinha, tava cansada. Cansada, sentava no banquinho e falava, que é isso, gente? Que é isso? Nesse ínterim, começou a me dar aqueles que eles chamam de brain fog, que são os esquecimentos. Gente, eu esqueci o nome de um escorredor. Eu esqueci o nome de uma xícara. E eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o meu corpo? Gente, eu tô com alguma doença autoimune, porque tá acontecendo alguma coisa, esses esquecimentos. Será que eu tô com uma doença séria? Será que é doença autoimune? Se meu corpo toda hora, eu me sentindo inchada, igual um baiacu, a barriga que parecia que eu tinha um alien dentro de mim, a barriga foi pra aqui, foi parar na China, sabe, um alien? E eu falei, o que tá acontecendo na minha vida, gente? Eu tô com uma doença autoimune. Como eu perdi minha mãe de câncer no ovário, você já fica com aquela desgraça, daquela cisma. Eu falei, meu Deus, eu tô com uma doença autoimune, será que eu tô com câncer? Juro por Deus, eu não sou assim, cara, eu não sou hipocondríaca, eu não sou de ficar pensando em doença, mas a mudança é tão louca, a nossa cabeça muda tanto que passa de tudo na nossa cabeça. E aí, eu comecei a pesquisar, falei, não, eu vou marcar, né, vou marcar ginecologista e vou começar a pesquisar. Aí começou minha pesquisa, Google Sintomas, né, a louca do Google, Dr. Google. Aí eu fui ver, gente, existem mais de 70 sintomas catalogados desse climatério. E a fase do climatério não é o fim do tempo, muito pelo contrário, é a fase da mulher onde a mulher passa a ter a redução na produção desses hormônios, ou seja, a gente diminui a produção de hormônios e o nosso corpo ele começa aquela fase de total transição, só que mexe em todo. O corpo inteiro é mexido. Então isso é muito complicado. Normalmente, segundo a ciência, eles dizem que a mulher entra nessa fase do climatério, né, que é a pré-menopausa, na faixa dos 40, 45. Umas têm um pouco precoce, outras têm um pouco mais pra frente, que foi o meu caso, que entrei com 49. E aí, não tem uma data certa pra terminar. Tem mulheres que ficam no climatério 10 anos, tem mulher que fica 5. Não tem uma data definida. O que eles consideram entrada na menopausa é quando você para de menstruar
durante um ano. Fica um ano sem menstruar. Gente, isso, claro, sem uso de anticoncepcional, de Mirena, de DIU, essas coisas. Quando você para de menstruar de forma natural durante um ano. Parou de menstruar, um ano, aí você tá de fato na menopausa. Então, esse climatério nada mais é do que a transição do nosso corpo. E toda mulher já passa por isso. Se eu não me engano, são apenas que 2% da população mundial das mulheres que não tem nenhum sintoma. Abençoadas. Abençoadas por Deus, né? Infelizmente não foi o meu caso. Beleza. E aí, né, fui fazer. Gente, olha que louco, olha que louco. Eu lembro, tadinha da minha mãe, na época dela, das amigas dela, eu via ela sentindo aqueles calores, aquelas coisas, e ela se abanando. Chegava no mercado, tava se abanando, tava na roda se abanando. Eu falei, ai, Deus que me perdoe de ser a véia do leque. Deus me livre chegar nessa idade ser a véia do leque. Quando eu me via 2 anos atrás, eu era a véia do leque. Falei, não vou ser a véia do leque, não vou. Aí comecei, é cranberry, é folha do não sei o que, é folha da goiabeira, é remédio natural, é remédio daquilo, é folha daquilo, é casca de tal raiz. Gente, tentei de tudo, juro, tentei de tudo pra evitar usar os hormônios. Porque na minha cabeça, olha que louco, na minha cabeça, como eu não tomo anticoncepção faz muitos anos, existe um mito que a reposição hormonal causava câncer e tal, que foi criado por um estudo clínico muito mal feito em meados de 2002, só que já tinha um histórico, já tinha começado lá por 1960 e tal. E aí eles fizeram um estudo muito do meia boca, com poucas análises clínicas, com um grupo pequeno de mulheres e com mulheres com idade avançada, a partir de 60 a 63 anos. Eram mulheres que já estavam na menopausa. E pior ainda, um estudo feito só por homens. Não tinha uma médica mulher, entendeu? Então, óbvio, foi pouco repertório clínico, foram poucas análises e acabou, quando foi feito esse estudo, com o universo de 1000 mulheres, que várias encadearam câncer de colo de útero, câncer de mama, e foi muito mal embasado, mal feito. E por causa desse estudo de merda de 2002, a reposição hormonal virou um demônio, virou vilão da história. E aí, eu com aquilo na cabeça, nossa, eu tomar hormônio, eu vou ter um câncer igual a minha mãe. Louca, gente, eu sou uma pessoa extremamente informada, trabalho na área, eu tinha aquilo. Só que como eu tava numa tristeza, sem contar a tristeza, sabe, uma angústia, uma tristeza, qualquer coisa eu chorava, eu achava que eu tava com depressão, eu achava que eu tava com doença autoimune, achava tudo. Eu falei, chega, Daniele, para de loucura nessa porra, vamos na ginecologista. As minhas amigas benditas, que eu tenho uma roda de amigas, um grupo de amigas de apoio maravilhosas, me indicaram a Claudinha, a doutora Cláudia Leitão, que é maravilhosa, uma ginecologista incrível, que vira a gente de ponta cabeça. Fui nela, ela falou, não, vamos fazer, pediu exames, 380 mil exames, fiz todos os tipos de vocês imaginarem de hormônios. Ela me pediu batata, eu estava no climatério, porra dos meus hormônios estavam no pé, por isso que meu cansaço, por isso problema de sono, por isso calor das labaredas do inferno. Aí beleza, fez toda essa investigação, não, eu não tinha problema nenhum, não tinha câncer, não tinha nem propensão para câncer, não tinha porra nenhuma. Aí comecei a fazer a reposição hormonal. Gente, foi Jesus descer na terra, botar a mãozinha na minha cabeça, vai filha, seja feliz. Ai gente, parou, sabe o que é parar tudo? Falei, bendito seja a reposição hormonal. Eu uso hoje um adesivinho, não veio falar o nome, porque assim, cada mulher tem necessidade de uma determinada reposição, de uma determinada quantidade de hormônio. Não usem o que sua amiga usa. Não use coisas que você vê no TikTok, no Instagram, em Facebook. Não usa o que a mulherada na sua manicure falou. Não faça isso. Faça exame. Faça exame, mulherada. Porque o que acontece? A doutora Cláudia Leitão me explicou. Quanto mais cedo a gente fizer essa prevenção, menos sofrimento a gente vai ter nessa fase de adaptação. Porque a reposição hormonal, ela existe justamente para que a gente evite esses sintomas desgastantes. Então, assim, evita que a gente tenha esse ápice desses fogachos maldito, evita esse calorão, evita essa tristeza, essa angústia e mais os mais de 70 sintomas catalogados. Vocês têm noção? Existe um tipo de sintoma que falam que é como se tivesse uma aranha andando no corpo. Você tem a sensação de coisa andando sobre o seu corpo. Olha que loucura, gente. Olha, é muito surreal as mudanças que acontecem no nosso corpo.
A Cláudia Raia fez uma peça ano passado incrível, só falando sobre isso. Ela e o marido dela, o depoimento das pessoas na plateia, muita mulher ia com os maridos, que foi excelente, porque muitas vezes nós mulheres, quando a gente tá entrando nessa fase, vamos falar, ai que louca, olha, é falta de transar, não tá transando, dá nisso. Ai que ódio que eu tenho dessa frase, gente. E não é nada disso, é uma mudança hormonal muito grande, uma mudança corporal. O nosso corpo deixa de produzir hormônio e afeta o nosso corpo como um todo, afeta o sistema emocional, afeta o sistema físico, afeta nós como um todo. Então assim, a gente precisa falar, a gente precisa trocar com as amigas. Olha só, olha que loucura, a gente tá em pleno 2026, eu tô falando de coisa que eu mesmo da área tive um monte de pensamento de merda na minha cabeça, tô falando de uma coisa de 2 anos atrás. Ontem eu tava no beach tênis com as minhas amigas, tava jogando, e tinha um grupo de amigas que estavam lá, e a gente falando sobre tudo. E uma delas me contou, que eu também não sabia, que ela teve um problema recente na vista, problema de ressecamento, e aí o oftalmo dela disse que isso podia ser derivado da secura também que tem, porque um dos sintomas desse climatério é a secura vaginal. E aí, o problema que ela teve nos olhos pode também ser oriundo dessa secura que tá atrelada aos hormônios. Olha que loucura até onde afeta. Então, assim, é tudo muito novo, mas existem muitas opções de você entrar nessa fase e viver melhor. Procurem, vão na ginecologista, se não tiverem plano, vai no SUS, porque o SUS funciona muito bem, tem todo tipo de exame. Mulherada, quanto melhor, quanto mais cedo você fizer essa reposição de maneira preventiva, você evita todos esses sintomas. A gente tem como ter dignidade, sim. A gente tem como ter uma vida melhor. Basta ir atrás com antecedência. Basta fazer a prevenção. A gente não precisa sofrer. É só fazer o tratamento, o protocolo certinho, sabe? Os médicos, tem muita médica, tem muito médico que também não sabe prescrever, não se atualizaram. Então, aqueles que não te apoiarem nessa fase, se for algum médico, não, isso é balela, vai depois. Muda de médico. Conversa com amigas, busca coisas na internet, fonte, mas muda de médico. E não toma nada que uma amiga te falou, não usa, não deixa eu usar essa testosterona que minha amiga tá tomando, disse que tá malhando pra caramba. Deixa eu usar aqui o gel aqui, deixa eu aplicar o adesivo que minha amiga tá aplicando. Não faça, porque o meu corpo é um, o seu corpo é outro, o corpo da sua amiga é outro. Cada um tem um tipo de hormônio, cada um tem uma tática, cada um tem uma necessidade. E se você usar o que uma outra amiga usou, aí sim é perigoso. Aí sim você pode correr o risco de ter uma doença mais grave, porque você pode estar excedendo a sua necessidade, usando mais do que você precisa, ou usando o hormônio errado. Então, tudo precisa de exame, e é tudo feito através do exame de sangue. Ela pede, através do exame de sangue, se colhe vários tipos de hormônio, mas só a médica para saber fazer isso. Então, a automedicação é a pior coisa que se faz nesse momento, mas dá pra gente ter uma vida digna, uma vida livre, uma vida independente dessa loucura. Gente, a menopausa não é o fim da linha. Muito pelo contrário, ela é a transformação do nosso corpo, onde a gente entra na nossa melhor fase, na nossa melhor idade, onde a gente se encontra com a gente mesma, com a nossa força, e a gente não precisa mais provar nada pra ninguém. A gente é a mulher que a gente nasceu pra ser. Dá pra viver bem nessa fase. Só busquem ajuda, converse com as amigas. A menô, que eu chamava de menô maldita, mas não. A menopausa, que é dar um tempinho nessa pausa, né? Assim, dar uma acalmada, né? Vamos dar uma pausa. Ela dá pra viver com dignidade. Só precisa acertar o tratamento e conversar com o médico e fazer exames semestrais e se cuidar. A prevenção sempre é o melhor remédio. Então, vai nessa linha. A menopausa não é o fim da linha, não é o fim das nossas vidas. Ela é só a gente saindo do casulo e se transformando para nossa melhor fase de vida. Beijo, muita luz no coração!